Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a regra número 7 do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e essa talvez seja a principal regra do livro 12 Regras para a Vida. Vocês vão entender o motivo. O título dessa regra diz o seguinte: busque o que é significativo e não o que é conveniente. O que significa isso? A gente vai aprender nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo para ajudar no algoritmo e vamos para o vídeo. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. A vida humana, o Jordan Peterson começa falando, é sofrimento. Mas como assim a vida humana é sofrimento? Em que sentido é sofrimento? Bem, ele usa o Gênesis da Bíblia para falar sobre isso. A partir do momento em que o homem e a mulher, comem da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir dali, o homem se torna autoconsciente. Então ele conhece a sua fragilidade e ele recebe os castigos pela desobediência. Os castigos que já estavam pré-avisados para eles que ocorreriam caso eles comessem. Então a mulher recebeu o seu castigo, a consequência da sua desobediência, e o homem também. A mulher sofreria as dores do parto e teria o seu desejo dominado pelo homem, e o homem recebeu o castigo de ter a terra amaldiçoada por sua culpa e ter a necessidade de trabalhar arduamente para poder se alimentar, para poder sobreviver. E não apenas isso, mas o homem se tornou consciente da sua própria fragilidade, da sua nudez, da sua mortalidade e das doenças que ele, consequentemente, poderia adquirir. Então, a vida é sofrimento nesse sentido. E diante do sofrimento inevitável que todos os seres humanos têm, qual que seria a saída para isso? E é aqui que a conveniência aparece. A conveniência é como se fosse um atalho. É uma escolha que o homem pode fazer para tentar evitar o sofrimento. Então, a conveniência é, por exemplo, você buscar um prazer impossível para se esquecer do sofrimento. É você buscar uma droga, por exemplo, para usar. Seja álcool, seja outros tipos de droga, maconha, seja videogame, pornografia, entre outras coisas. Ou até mesmo na área da nutrição, é você comer muito doce, Tem pessoas que, para se esquecer ali do sofrimento atual dela, começa a comer compulsivamente fast food, doces, refrigerantes, chocolate, café. Então, isso seria a conveniência do título do vídeo. Então, a conveniência aparece como um atalho, como algo para você fugir do sofrimento. Em vez de você confrontar o sofrimento, você tenta se esquecer dele, fechar os olhos para ele. Isso é mais ou menos a conveniência que Jordan Peterson fala. E desde o início do mundo, principalmente nas histórias bíblicas do Gênesis e do Êxodo, você vai perceber a ideia tanto da conveniência quanto do sacrifício. Por exemplo, na história de Caim e Abel, já percebemos a ideia do sacrifício, em que ambos sacrificavam ao Senhor, faziam sacrifícios, e tem uma diferença de qualidade no tipo de sacrifício. Tem uma diferença de qualidade. Enquanto Abel oferecia o melhor sacrifício, Caim não fazia o mesmo. Não oferecia do melhor para Deus, merece o melhor. E a partir disso, nós percebemos as consequências entre escolher o sacrifício e escolher a conveniência. Qual que seria a ideia principal de escolher o caminho do sacrifício
em vez de escolher o caminho da conveniência. O caminho do sacrifício é o caminho do adiamento da gratificação. Você escolhe perder agora para ganhar algo melhor amanhã. Você escolhe sacrificar algo que você dá valor agora para conseguir algo de valor ainda maior no futuro. Essa é a ideia do sacrifício. E o sacrifício, ele não é meramente essa troca, mas ele também dá significado para a vida da pessoa. Justamente por isso, por você se abster de algo que você valoriza por algo ainda maior. Então há esperança no sacrifício, porque você sacrifica também esperando receber a recompensa maior no futuro. Então não é apenas uma perda desesperadora, que você ao perdi tudo. Não, você espera esperando algo melhor. Então Jordan Peterson começa a falar dessa ideia do adiar da gratificação, adiar o prazer, porque ele fala que o futuro, você deve entender o futuro como se ele fosse um pai que julga o filho, um pai julgador. Ou seja, o futuro vai olhar para você e vai ver o que é que você tem sacrificado. Você tem sacrificado algo em prol de um futuro melhor? Ou você tem escolhido apenas o caminho da conveniência em todas as áreas da sua vida? A conveniência é muito tentadora para cada um de nós. E muitas das vezes nós escolhemos o caminho da conveniência em vez do caminho do significado. Todas as vezes que nós realizamos uma ação egoísta apenas para o nosso próprio prazer, desconsiderando as consequências que isso teria na nossa própria vida, na vida de outras pessoas, nós escolhemos o caminho do atalho, da conveniência e da gratificação imediata. E isso nos afasta do significado da nossa vida. Isso nos faz, a longo prazo, perder a esperança, perder a fé, perder a coragem diante da vida. Por isso que é algo ruim para nós. E a pergunta que fica é, então, o que deve ser sacrificado? Então, eu devo escolher o caminho do sacrifício, mas o que eu sacrifico? A resposta é um princípio, não é uma regra, é um princípio. Ele não determina o que você deve sacrificar especificamente. Nós devemos fazer vários sacrifícios, mas o princípio é: sacrifique a carne mais nobre, que significa aquilo que você mais valoriza, aquilo que te prende mais ao que é mal, ao que é ruim, ao que é egoísta. Sacrifique isso em prol de um futuro melhor. Então, para você, o que te prende mais, né? Se a gente for ver numa visão cristã, qual o pecado que mais te atrai? É isso que deve ser sacrificado em prol de um futuro melhor. Então, os sacrifícios são necessários para melhorar o futuro. E ele fala que as pessoas bem-sucedidas, elas sacrificam no presente para ter uma recompensa maior no futuro. E é isso que as pessoas fazem, né? Se a gente observar, por exemplo, a vida de cientistas que foram bem-sucedidos, ou até de pessoas que foram bem-sucedidas financeiramente, por vezes elas sacrificaram um certo tempo ali, em vez de sair para festas, em vez de se embriagar, de escolher entrar no caminho de drogas ou de prazeres momentâneos, elas sacrificaram esse tempo, às vezes, para estudar arduamente, para trabalharem arduamente, construírem uma empresa e ali serem bem-sucedidas no seu negócio. Inclusive, também, se formos olhar no âmbito da vida espiritual, os que são considerados santos são aqueles que, de uma certa forma, sacrificaram os prazeres da vida em busca de uma comunhão íntima com Deus, com Cristo e com essa vida espiritual. E assim chegarem a um nível em que muitos de nós nunca chegaremos. Então essa é a ideia de sacrifício. Sacrificar algo
menos valioso no presente por algo mais valioso do futuro. E diante de tudo isso, diante de tudo dessa ideia de sacrificar algo no presente por algo melhor no futuro, Jordan Peterson vai falar o seguinte, algo muito interessante. A beneficência do mundo, a beneficência do mundo se manifesta para aqueles que vivem corretamente. O que é que ele quer dizer com isso? Se nós vivermos uma vida correta, uma vida em busca do significado, considerando os sacrifícios que nós devemos fazer na nossa própria vida, de alguma forma, a beneficência, a bondade do mundo se manifestará ao nosso favor. É isso que ele está dizendo. É isso que acontece com muitas pessoas, aquelas pessoas que se dedicam, por exemplo, uma pessoa que quer conseguir um emprego tal, às vezes precisa passar em um concurso público. Então ela sacrifica ali horas da vida dela para estudar arduamente, e em consequência disso, ela consegue passar no concurso. Então é como se a beneficência contribuísse para a aprovação daquela pessoa, a beneficência do mundo. Mais ou menos isso que ele fala. E dentro de tudo isso, surgiu algumas linhas de filosofia, como por exemplo a de Friedrich Nietzsche. Foi um filósofo que criou, né, a ideia ou desenvolveu a ideia do niilismo. Ele falou algo relacionado a Deus, a fé em Deus, a crença em Deus, e ele falou que o dogma e Deus estavam mortos, né, e nós o matamos, no sentido de que nós escolhemos matar a ideia do sacrifício, a ideia de Deus, e escolhemos o caminho mais fácil, o caminho do atalho. E em consequência disso, ele fala, né, o dogma e Deus estão mortos. Em consequência disso, Jordan Peterson fala, o que emergiu do cadáver de Deus e do dogma, que nós o matamos, né, nessa ideia, foi algo ainda mais mortos, algo que nunca esteve vivo, que foi o niilismo, o próprio niilismo, que é algo relacionado à desesperança, né? Nada faz sentido, então eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque nada faz sentido, né? Não tem uma recompensa no futuro, não tem, por exemplo, a ideia do reino de Deus, do céu no futuro, de recompensas, de coroas, então nada faz sentido. Então essa filosofia, de uma certa forma, lhe dá brecha para fazer o que você quiser, já que nada faz sentido, não tem um futuro que você possa esperar algo melhor dele, então tanto faz viver como você quiser, que tá tudo certo. Então esse niilismo acaba prejudicando as pessoas justamente porque ele quebra, né, toda a ideia de hierarquia de valores e faz as pessoas, na verdade, escolherem seus próprios valores. Porque quando você se afasta e repulsa os valores existentes, por exemplo, os valores bíblicos, os valores cristãos, você começa a criar os seus próprios valores, certo? E, de uma certa forma, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos apenas dizer algo, criar algo, um valor e dizer que que a nossa alma acredite nisso, né? Que isso realmente não dá para se fazer. É como se você falasse, né, dá até um exemplo. Você falasse, eu não posso ordenar para você, para mim mesmo, dizer assim, eu vou comer a partir de agora pro resto da minha vida de forma saudável, né? Você simplesmente não vai conseguir fazer isso, né? Talvez você consiga 1, 2 dias, mas simplesmente se você não tiver um motivo maior ali, você realmente não vai conseguir fazer isso. Então, tem essa ideia de que o niilismo realmente não é uma escolha adequada, não é um caminho adequado para as pessoas que querem buscar o significado na sua vida.
Então tem algumas frases que Jordan Peterson fala. Ele fala o seguinte: se você for disciplinado e privilegiar o futuro em detrimento do presente, você pode mudar a estrutura da realidade a seu favor. Então é isso que o sacrifício faz. Ele muda a realidade do futuro, a estrutura da realidade do futuro a seu favor, porque você está trabalhando para um futuro melhor. Em meio a isso tudo, o Jordan Peterson ele passou por uma certa crise de dúvidas. Ele começou a investigar a sua vida, a investigar a estrutura da realidade, e ele queria buscar algo que fosse irrefutável, que fosse uma verdade existente e que ninguém pudesse refutar isso. Ele buscava uma verdade verdadeira, por assim dizer. E nessa busca, o Jordan Peterson, ele leu muito sobre o mal, sobre o sofrimento, e ele descobriu algo simples e que era irrefutável, que é a realidade do sofrimento. Ele disse: as pessoas sofrem, ninguém pode contestar isso. O ateu sofre, o crente sofre, as pessoas sofrem, todas sofremos. Todas as pessoas, todos nós sofremos, independente da pessoa. E são vários tipos de sofrimento. Pode ser um sofrimento físico, né? Quebrar um braço, se cortar, uma doença, uma doença. Pode ser um sofrimento emocional, como por exemplo uma depressão psicológica, um luto, e até um sofrimento espiritual, como a ideia de uma desesperança, né, de uma falta de fé em Deus, um sentimento de abandono, de rejeição. Então tem diversos níveis de sofrimento, e a realidade do sofrimento é algo real, né? Jordan Peterson fala: o sofrimento é real. E ele foi ainda mais fundo nessa resposta que ele encontrou. Ele entendeu: o sofrimento é real. E quando nós infligimos o sofrimento engenhosamente contra outra pessoa, isso é errado. Isso é errado. Então aqui não há relatividade da verdade, verdade relativa. Isso é uma objetividade. A verdade é objetiva. O sofrimento é real. Infligi-lo ao outro engenhosamente apenas para o sofrimento da outra pessoa é uma coisa errada. É uma coisa errada. Então Jordan Peterson fez desse conhecimento que lhe foi revelado, por assim dizer, a pedra fundamental do seu conhecimento. É a pedra que a partir dali ele iria destrinchar as outras coisas que ele iria descobrir para o seu conhecimento, para os seus estudos. Então, o sofrimento é real, infligido engenhosamente no outro, apenas pelo próprio sofrimento é errado. E, e daí ele cita, por exemplo, a questão da Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, os guardas nazistas, o que eles infligiam para as pessoas que estavam presas ali dentro, sofrendo trabalhos forçados e sendo, por vezes, torturados e mortos, expostos ao frio intenso, né, principalmente no inverno, sendo alimentados com uma pequena ração por dia, ou seja, estavam desnutridos, sofrendo frio, sendo torturados e mortos. E isso, por vezes, com um sorriso no rosto dos soldados. Isso é a maldade pura. Então, Jordan Peterson dá esses exemplos para a gente compreender a realidade do mal, compreender a realidade do mal, compreender que infligir aos outros pelo próprio sofrimento das outras pessoas é errado. Então, o que surge disso? Surge um caminho. Na verdade, surge uma opção de escolha, dois caminhos e uma opção de escolha. Qual o caminho que nós escolhemos no tempo da nossa vida? Todos os dias nós podemos escolher um ou outro caminho.
o caminho do significado ou o caminho da conveniência. E claro, ele sugere que escolhamos o caminho do significado, do sacrifício em prol de um futuro melhor. Ele fala que ter significado na vida é melhor do que ter aquilo que a gente quer. Porque por vezes nós nem sabemos o que nós queremos de verdade. Por vezes nós estamos apenas fugindo do sofrimento, se escondendo do sofrimento, não querendo encarar o sofrimento e moldar a estrutura da realidade para o bem. Então ele começa a dar algumas dicas, né, aqui. Ele fala o seguinte: mire alto. Mire alto no valor que você vai escolher para a sua vida, no significado que você quer ter, né? Mire alto. Conserte o que você puder consertar. Não seja arrogante com o próprio conhecimento. Tente ser humilde, porque o orgulho totalitário se manifesta na intolerância, na opressão, na tortura e morte. Foi justamente o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentrações nazistas ou nos gulags soviéticos. Foi justamente por esse orgulho totalitário que provocou todas essas desgraças e tragédias na vida de muitas milhões de pessoas. Então, nós também temos que entender que nós temos essa capacidade para o mal. Nós poderíamos totalmente ser um dos soldados nazistas. Então nós temos que compreender que essa potencialidade para o mal está em cada um de nós. Está em cada um de nós. E quando nós compreendemos essa nossa potencialidade para o mal, para infligir sofrimento no outro, nós podemos, a partir desse conhecimento, se afastar dele, se afastar desse caminho. E quando nós caminhamos por esse caminho e cometemos o mal, fazemos com que outra pessoa sofra pelo mero sofrimento, isso é pecado. E esses pecados, essa maldade, é a nossa contribuição para o mal do mundo. Ou seja, muitas pessoas falam, o mundo é muito mal. Mas cada pecado, cada maldade que você comete também é uma contribuição para o mal do mundo. Então você deve evitar fazer isso, justamente para tirar essa sua contribuição e diminuir o mal do mundo. Ele fala também, não minta sobre nada nunca. A mentira nazista, por exemplo, matou milhões de pessoas. E tente agir para aliviar o sofrimento e as dores inevitáveis das pessoas. Ele fala que nós podemos, por exemplo, criar uma hierarquia dos valores. Todos nós já temos, de uma certa forma, essa hierarquia. Ele cita um psicólogo, Jung, que falou o seguinte, que o que está no topo da hierarquia de valor de uma pessoa, isso é o Deus dela. Então, o que é que você mais ama? O que é que você mais deseja? Qual o seu objetivo final? Seu objetivo mais profundo? Isso, de uma certa forma, vai ser o seu Deus. Então, ele fala, coloque no topo da hierarquia de valores o objetivo de diminuir o sofrimento e a dor inevitável das pessoas. Então, quando você faz isso, ou quando você tem isso no topo da sua hierarquia de valor, quando você age com esse objetivo, é a partir daí que vai surgir o significado do sustento da vida. Porque você vai trabalhar, você vai sacrificar os prazeres momentâneos, os prazeres impulsivos, a mera conveniência, os atalhos, pelo bem do próximo, pelo bem do outro. Então isso que vai dar significado para a sua vida. Isso é o próprio significado. Certo? Então são duas escolhas. São duas escolhas entre duas personalidades diferentes.
É como se você fosse ter que escolher entre duas personalidades. Ele cita até alguns personagens fictícios. Ele fala, ou é o Batman ou é o Coringa, né, por exemplo. Então, ou é Cristo ou é Satanás. Ou é Caim ou é Abel. Então nós temos que fazer essa escolha todos os dias. E muitas vezes nós caminhamos no caminho da conveniência, no caminho do mal. Então, essa regra, de uma certa forma, é um chamado para caminhar no caminho do sacrifício, do bem e do significado. Conveniência é seguir o impulso cego, ganho em curto prazo, é egoísmo, é mentir para ir adiante. Conveniência é imatura, é irresponsável. A conveniência é esconder toda a sujeira debaixo do tapete, é cobrir com um pano o sangue que você acabou de derramar. Conveniência é covardia e superficialidade. E a mera conveniência, ele fala, multiplicada por muitas repetições, produz o personagem de um demônio. Então esse é o resultado da conveniência multiplicada. Já o significado, ele surge quando todos esses nossos impulsos são regulados, são organizados, e ele surge quando todo o nosso ser trabalha em prol de um objetivo bom. Em prol, por exemplo, do que ele sugere de trabalhar para diminuir o sofrimento e as dores das pessoas. Então isso é uma disposição de você trabalhar e servir como um anjo no paraíso. Ele cita essa expressão, servir como um anjo no paraíso. Isso, de uma certa forma, é uma retribuição que você dá pela sua própria existência, né? Pela sua própria existência. É algo que você dá em troca disso. Você já recebeu algo bom, a existência. Então você retribui com essas ações em prol desse objetivo bom que está no topo da sua hierarquia de valor, que pode ser aliviar o sofrimento e as dores das pessoas, ou pode ser outro objetivo igualmente bom. Então assim você está retribuindo o fato de você existir, você está servindo como um anjo para as outras pessoas e assim aliviando o sofrimento das outras pessoas e de uma certa forma trazendo o reino de Deus à Terra, né? É como se fosse algo nesse sentido. Então, no fim, o significado triunfa sobre a conveniência. E é assim que você deve usar o seu tempo. Você deve se perguntar, como eu posso usar o meu tempo de agora, o tempo em que eu vivo, o tempo da minha vida, para deixar as coisas melhores, não piores. Como é que eu faço isso? E muitas das vezes a resposta vai ser muito simples, porque nós podemos fazer várias coisas para deixar o mundo melhor e não pior, para deixar as coisas melhores e não piores. Não precisamos pensar em o mundo no sentido de todos os lugares da Terra, mas o mundo no sentido de universalidade, nós podemos moldá-lo quando moldamos a nossa realidade próxima. Então, como nós podemos deixar as coisas melhores em vez de piores? Ele fala, às vezes vai ser uma pilha de papéis que está desorganizada na sua mesa, né? Eu estou aqui apoiando na minha escrivaninha. Tem algumas coisas que eu posso organizar para deixar as coisas melhores aqui em vez de piores. Tá? Então é isso. Como que se manifesta para você isso? O que é que você pode fazer para deixar as coisas melhores? Às vezes você pode fazer uma comida mais saudável, mais saborosa para a sua família. Às vezes você precisa limpar o quarto em que você dorme, que você vive, a casa em que você vive. Às vezes você vai precisar se alimentar melhor, né? Às vezes você vai precisar trabalhar com mais dedicação, com mais seriedade, com menos preguiça para deixar as coisas melhores. Você vai precisar sacrificar algo em prol de uma recompensa melhor, não apenas para você,
mas para a sua família, para o próximo. Então, são essas perguntas e essas respostas que você vai fazer e buscar, que vai mudar a estrutura da sua realidade a seu favor e vai trazer o significado para a sua vida. Vai te afastar do caminho do mal, da conveniência e vai te mostrar o caminho do bem, do que realmente importa na vida e do significado. Então, essa regra número 7 eu considero a regra mais importante do livro 12 Regras para a Vida, porque isso nos chama a buscar esse princípio fundamental para uma vida boa, uma vida feliz, uma vida que terá consequências positivas e boas, não apenas durante o tempo, mas também na eternidade. Então, essa é a regra número 7. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Até a regra número 8. Fiquem por aqui. Muito obrigado.